Hoje com o pastor Joseph Prince. Aleluia! Como você está hoje? Cumprimente pelo menos 2 ou 3 pessoas. Diga algo bom, ok? Você sabe o que é bom? Alguma coisa como: você está bem, isso não é bom. Diga: você está bonito. Olhe para alguém e diga: algo bom vai acontecer com você. Ou olhe para alguém também e diga: Deus é bom. Amém? Somos a igreja. E onde você estiver assistindo isso agora mesmo, e você considera a Igreja New Creation como sua igreja, sempre quando nos unimos, tem uma unção corporativa. Algumas coisas não dá para fazer até que nos reunimos. Algumas coisas não dá para fazer sozinho e pensamos, às vezes, como aqueles heróis solitários. Até eles têm um amigo, não é? Gostamos, às vezes, de caminhar sozinhos. Só tenho eu vou para a igreja para somente poder orar, ou eu vou para a igreja também aprender em como estar saudável, e como fazer isso, como fazer aquilo e aquele outro. Olha, o fato é este, igreja, não é tudo sobre você. Número 1, tudo é do Senhor. E onde nós temos ido, ensinamos aos pastores e líderes para terem ministério de sucesso. Você tem que construir a igreja nesses 3 fundamentos, um tripé, algo assim. Se construir a sua vida, sua igreja, o seu ministério nesse tripé, você não vai errar, porque Deus está por trás desses fundamentos. É como construir a casa na rocha. A primeira parte desse tripé, mais importante, e a essência de todos eles, é Cristo, o Senhor Jesus Cristo. Amém? O Senhor Jesus Cristo tem que ser o primeiro na sua vida. A Bíblia não diz: marido, amai vossas mulheres, aprenda a fazer isso, e para as mulheres respeitarem os maridos e fazê-los alegres e tudo mais. Tudo isso é bom, mas a Bíblia não ensina isso dessa maneira. Mas, maridos, amai as mulheres como Cristo amou a igreja. Isso é importante, porque Cristo amou a igreja dessa maneira. Na cruz. Amém? Ame a esposa com amor sacrificial. Tem que abrir mão de algumas coisas, como futebol. Pastor, o senhor parou de pregar e agora está apelando. Certo? Pare de apelar e fale a verdade. Mas Jesus vem primeiro e você deve amar a esposa como Cristo amou a igreja e olhar para Cristo sempre. E esposas, sede submissas ao marido como para o Senhor. Você olha para Jesus. Às vezes o marido não ajuda muito. E às vezes a esposa não ajuda muito. Então você tem que olhar para Jesus ainda mais e amá-la. Então a Bíblia diz: número 1 é Jesus, e tudo que fazemos, por que nós trabalhamos? Para ganhar um salário, para colocar pão e leite na mesa. Mas o crente vai trabalhar para servir ao Senhor. A Bíblia diz: não como servindo aos homens, mas ao Senhor. Porque do Senhor você vai receber a sua recompensa. Você já leu isso em Colossenses? Então não somente sirva o seu chefe ou patrão, amém, como se estivesse servindo só a ele, mas servindo ao Senhor. Tem que envolver o Senhor. Tudo que você faz na vida, trabalhando num trabalho secular, o Senhor quer que você trate o seu patrão como se você trabalhasse para o Senhor. Exceto quando envolve a moral. Se ele pede para fazer algo que é imoral, mentir ou roubar, não. Amém? Porque é ao Senhor. Então Jesus é sempre o primeiro. Temos que admirar a sua beleza, ouvir mensagens sobre ele. Amém? Sua obra concluída. Como ele se tornou pecado pelos nossos pecados. Amém? Ele se tornou pecado com os nossos pecados naquela cruz, para que nos tornemos justos com a sua justiça. A troca divina na cruz, isso não é religião, isso é realidade. Amém? Não é uma questão de tentar o seu melhor, ter uma boa moral, ser melhor. Não, é sobre aceitar um presente de graça. Cristo tomou os nossos pecados, morreu por nós, foi ressuscitado ao 3º dia para a nossa justificação, e hoje ele está à destra do Pai, amém? Ele é o nosso Rei, é o nosso Senhor, e tudo está centrado nele. Então, número 2 é a igreja local, amém? Alguns têm essa expressão: eu pertenço à igreja, mas qual é a igreja? Eu pertenço à igreja. Então, quando você decidiu casar, quem fez o seu casamento? A cerimônia. A igreja invisível. O pastor invisível não existe. Amém? Você não pode usar isso como uma expressão. A Bíblia fala sobre a igreja invisível através da igreja local. Jesus falou de 7 igrejas
Especificamente, ele poderia mandar uma mensagem para uma igreja e todos iam compartilhar depois. Mas em vez disso, ele falou da igreja de Laodiceia, ele falou para a igreja de Éfeso, ele falou para a igreja de Filadélfia. Ele reconheceu a igreja local, como ilustrada no castiçal, com as suas 7 hastes, sendo a igreja como um todo. Amém? E, número 3, é Israel. Nós não temos um problema com isso na nossa igreja. Amamos Jesus e amamos Israel. Às vezes falamos de Israel, mas também falamos de Jesus. Depois Jesus e Israel. Mas nos esquecemos da igreja. Esquecemos da igreja local. Na igreja local, a segurança. Você se lembra o que o filho pródigo disse sobre a casa do pai? A casa do meu pai, se lembra? Na casa do meu pai tem comida o bastante. Tem abundância na casa do pai. Quando nos reunimos, a segurança tem uma unção. Há uma dispensação da graça toda vez que você vem. Quando você vem, você recebe favor que não tinha recebido antes. Quando você sai, não sai como você entrou. Há uma lei sobre o futuro templo de Ezequiel. Vai haver um templo novo em Jerusalém quando Jesus voltar. O templo de Ezequiel, a Bíblia fala que Ezequiel profetizou. Chamamos templo de Ezequiel, mas é do Senhor. Mas naquele templo diz que você não pode sair do mesmo jeito que você entrou ali. Ou seja, você nunca sai do mesmo jeito que entrou. Certo? Você entra de uma forma e tem que sair de outra forma. Vai ter saídas diferentes de outros lados. Vai ser assim. E a ideia é que no templo de Deus, na casa de Deus, que Ele está construindo nesses últimos dias, quando você vem à casa de Deus, você nunca sai o mesmo. Jesus está aqui. E você pode dizer, Jesus nunca me deixa, Ele nunca me abandona. Mas aqui diz que Ele está aqui quando nós estamos unidos em seu nome. Não é isso? Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. E a Bíblia diz, não deixeis de congregar. A segurança, a proteção na igreja. Aqui temos os dons e Deus levanta pessoas para abençoar o mundo. Amém? Para salvar vidas. E para alimentá-los e equipá-los e treiná-los. Há autoridade e submissão no corpo de Cristo. E às vezes temos essa ideia de que quando somos salvos é só eu e mim, meu filho Pedrinho e a minha esposa Maria, e somos felizes, sabe? Não, precisamos ter comunhão. A vida é uma frustração, fica vazia, se é só você. Há autoridade e submissão na igreja local. Muitas pessoas vão, não são enviadas. Para ser enviado, tem que ter uma autoridade sobre você. Como o centurião disse, eu também, ele disse também, falando para Jesus, não precisa vir à minha casa, seu servo estava enfermo. Não precisa vir à minha casa. Mas fala uma palavra, de onde o Senhor está, e o meu servo ficará curado. Porque eu também sou um homem de autoridade. O centurião disse, e tenho soldados sob meu comando, e digo a este vai, e ele vai, digo a outro, vem, ele vem. Eu tenho uma autoridade. A razão porque eu digo a ele vem, e ele vem, e dizer ao outro vai, e ele vai, porque eu também sou um homem de autoridade. Está ouvindo, igreja? E quando você está sob autoridade, você tem autoridade. Tem autoridade no seu trabalho, tem autoridade naquilo que você faz, e não precisa gritar para mostrar autoridade. A autoridade é descoberta no impacto. Suas palavras não caem por terra. Deus vai criar plataforma para você, para que você exerça essa influência que Ele deu para você. No corpo de Cristo tem um ministério quíntuplo. Você diz, somos todos mestres, mas nem todo mundo tem esse ministério. Fomos chamados a pastorear, a liderar, mas nem todo mundo tem esse chamado. Fomos todos chamados a profetizar, mas não somos todos profetas. Há uma unção maior, e você a encontra na igreja local. Está ouvindo, igreja? E algumas pessoas desprezam a igreja local, não precisa ir para a igreja, não precisa se congregar. A Bíblia diz, quanto mais se vê que aquele dia se aproxima, a vinda de Jesus, não deixeis, portanto, de congregar. Amém? 1 Pedro 5 diz claramente, semelhantemente vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e aqui não está falando só sobre a idade, mas jovens espiritualmente. Tem anciões na igreja, tem pastores. E a palavra pastor é ligada à palavra ancião, aqueles que são líderes. Amém? E tem anciãos que são jovens também. Amém? Como este aqui, glória a Deus. E sede todos sujeitos uns aos outros, revestivos de humildade. Primeiro se submete, depois revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça
concede favor aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ele vos exalte a seu tempo. Deus não quer que você se humilhe para ficar deprimido. Deus quer te exaltar a seu tempo. Mas Deus está observando, amém? E olha, é incrível porque uma vez eu tive essa revelação, nunca ouvi ninguém falar sobre isso, nem pregar, nunca ouvi ninguém pregar sobre isso, mas vi isso anos atrás. Que quando Jesus, com 12 anos de idade, se submeteu aos seus pais, certo? Ele tinha 12 anos e ele era incrível. O seu entendimento era muito grande, o procuraram. Eles o haviam perdido. E por 3 dias começaram a procurar por ele e o encontraram no 3º dia. E a Bíblia diz que ele estava no templo e estava fazendo perguntas e respondendo a perguntas que os doutores da lei e que também os rabinos e também os fariseus o faziam. E ficaram maravilhados com as suas respostas com a idade de 12 anos. E a sua mãe veio, certo? E ele voltou com eles. E o próximo verso diz que ele ficou sujeito a eles. Ele era mais inteligente do que eles com 12 anos de idade. E no próximo verso diz, Jesus cresceu em sabedoria e estatura e em favor com Deus e homens. Quando você se submete, o favor é liberado sobre você. Amém. Jesus, com 12 anos, tinha mais entendimento que José e Maria, mas se submeteu a eles. As pessoas pensam, se você não for mais inteligente, mais qualificado, mais rico do que eu, não me submeto a ti. Não é? Mas Deus está observando isso. Deus diz, humilhai-vos, revesti-vos de humildade. Amém. A liderança na igreja. Obedeça àqueles que presidem, para que façam com alegria, e não com tristeza, porque não vai trazer lucro para você. Versos assim no Novo Testamento. A autoridade no governo. A Bíblia diz que, no livro de Romanos, que nenhuma autoridade foi posta, a não ser aquela que foi colocada por Deus. O quê? Quer dizer que Deus levantou então o Império Romano? Se estudar a profecia de Daniel vai ver que foi assim. E Deus os levantou porque Israel errou. Deus chama esse período do tempo dos gentios. Amém? Não quer dizer que tudo que acontece vem de Deus, mas todo o governo, a Bíblia diz, foi colocado por Deus. E que toda alma seja sujeita às autoridades. Amém? Porque a Bíblia diz que os governantes não são uma causa de terror para quem faz o bem, mas para o mal. Honrem a polícia. Alguns têm essa atitude, até no corpo de Cristo. E a pessoa então faz até chacota da polícia nos filmes e você vê fazendo chacota das autoridades também. Isto é, um espírito de anarquia em muitos lugares. Eles pensam que isto é ser moderno, mas na verdade estão voltando ao tempo da Bíblia quando diz que todos faziam o que era reto aos seus olhos. Quando não havia Josué, não havia nenhum Moisés e não havia juízes, eles então faziam o que queriam, faziam aquilo que era reto aos seus olhos. É isso? Mas tem autoridade e submissão no corpo de Cristo. Amém? Está com problema no casamento? Procure alguém. Amém? Ah, pastor, não gosto daquele pastor. Coloque-se de lado. Vá àquela pessoa, até mesmo Caifás, o sumo sacerdote. Ele era o sumo sacerdote, mas ele estava todo errado. Ele era um homem corrupto, mas por causa da sua posição, ele profetizou que um homem deveria morrer pela nação. Senão a nação pereceria. E a Bíblia diz que ele disse isso porque ele era o sumo sacerdote. Ou seja, Deus colocou essa profecia na sua boca por causa da sua posição. Mesmo que o seu caráter era muito ruim. Amém? Então, olha, se você honrar as autoridades que Deus colocou, amém, se submete, Deus vai te conceder favor. Esther, quando numa certa vez houve um concurso de beleza, Esther não pediu nada a não ser o que o rei queria. Desculpa, foi o eunuco do rei. Você sabia que o rei, naquela época, tinha eunucos que cuidava das suas mulheres? Certo? O eunuco geralmente era eunuco, sabe? Certo? Por isso ele cuidava das mulheres. Olha bem, este eunuco se chamava Hegai. E a Bíblia diz que quando as mulheres foram se apresentar diante do rei Assuero, elas tinham o direito de pedir essa coisa, essa roupa, aquela joia, tudo muito caro, e o rei colocou tudo à sua disposição. Mas olha, Esther não quis nada a não ser aquilo que Hegai recomendou para ela. Ela ouviu o conselho do eunuco. Sabedoria.
E ela não disse, não vou me submeter a ele. Ele nem é mesmo um homem de verdade. Ela não fez isso. Certo? E olha, ele não teve que falar com ela como um machão. Sabe, mas ela se submeteu a ele. E ele não era um crente. Olha o que diz no próximo verso. Esther alcançou favor. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Amém? Ruth, ela se submeteu a... Sua sogra e nora são famosas por suas brigas e todo mundo fala sobre isso. Mas Ruth se submeteu à sua sogra e disse, eu irei ao campo e trabalharei como segadora, que era o trabalho mais baixo. Amém? O que aconteceu? Foi lá que o solteirão mais cobiçado da época estava lá na mesma hora e a Bíblia diz que ela alcançou favor aos seus olhos. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Posso ouvir um amém? Olha, eu me preocupo um pouco sobre um assunto que eu tenho que falar, que está acontecendo no mundo inteiro, especialmente para quem ensina sobre a graça. Olha, muitos deles já foram abençoados pelos meus ensinamentos. Amém. Descobriram a graça ou redescobriram o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas o que eles não redescobriram é o mistério escondido há muito tempo, que é a Igreja de Jesus Cristo, que é revelada pela igreja local. É a única forma que ela se revela na igreja local. Seja amar um ao outro, ajudar um ao outro, suportar um ao outro, ministrar um ao outro, um ao outro, um ao outro. É uma comunidade dinâmica. A igreja não é um prédio. Quando pensamos em igreja, pensamos em quê? É aquilo que o diabo teme muito. Ele olha para a igreja e tenta fazer com que a igreja se desintegre. Então cuidado com ensinamentos que te ensinam que você não precisa ir mais à igreja. Você é a igreja. Amém? Não, amigo. Olha, a Bíblia diz para obedecer àqueles que governam sobre nós. Quem governa sobre você? Amém? Que eles façam com alegria e não com tristeza, porque isso não vai ser proveito para você. E falo mais uma coisa que os ensinadores da graça, que pegam os meus ensinamentos e distorcem tudo. Não é, sabe por quê? Sabe por quê? Eles não têm igreja local. Não tem uma igreja local, não respeitam a igreja local mais. Se levantam contra o dízimo, sabe? E quando eles pecam lá fora, não prestam conta para ninguém. Mas na igreja, quando você peca, nós te amamos muito e vamos te ajudar a vencer o pecado. Você tem problema com a esposa, ou a esposa tem problemas com o marido, nós vamos te ajudar. E não estamos aqui confiando em nós mesmos, não estamos confiando na nossa capacidade limitada, mas estamos aqui na unção de Deus. E quando conversamos, Deus coloca a palavra nas nossas bocas. Posso ouvir um amém? Você sabia que na história da igreja, eles entendiam isso? Que alguém já entrava no corpo de Cristo para prejudicar o corpo de Cristo. Até para enganar, e com a autoridade, que quando eles falam, coisas ruins acontecem. Eles não precisam contratar nenhuma pessoa má. Eles só falam, e a pessoa fica cega. Não é? Uma outra forma é que, quando a igreja retira a comunhão daquela pessoa, a pessoa é na verdade entregue para Satanás. Para a destruição do corpo. Olha a autoridade na igreja local. Para proteger a igreja. Se há um câncer no corpo de alguém, o que devemos fazer? No corpo de alguém, o que fazer? Uau, alguém falou para cortar. Tenha paciência agora, vamos tentar curar. Certo? Alguém com câncer? Certo? No corpo de alguém ou até na pele, você faz o quê? Você tenta curar aquilo, certo? Amém? Falando naturalmente, tenta curá-lo. Espero que não tenha sido o médico que disse para cortar. Amém? Então aquilo não cura, aquilo não é curado. Amém? O que fazer? Tem que cortar. Você não corta porque você odeia, mas porque você ama o corpo e não quer que se alastre. Você entendeu? Então lidamos com pessoas que estão vivendo em pecado, vivendo de uma maneira que está destruindo a sua própria vida. Com imoralidade, você lida com ela e tenta curá-la. Amém? E muitos são curados, glória a Deus. Mas em alguns casos, alguns se recusam a serem tratados, mas continuam na igreja perseguindo. Não é para influenciar. Tiramos a comunhão, bam. Na verdade, está entregue a Satanás. Eu não gosto de falar dessas coisas porque eu gosto de falar do amor de Deus, mas isso também é amor, é disciplina. Amor pelo corpo de Cristo, amém? É um amor necessário. E Deus te ama tanto que Ele vai fazer isso e eu sou tão abençoado. E quando eu fazia algo, numa época que eu fazia algo errado, sabe? Deus nunca me deixava impune. Algo sempre acontecia. E quando acontecia, chegava um ponto que eu sentia
Ele realmente me ama. Outros podem, eu não posso. Ele te ama assim também. Porque você é especial. Você é separado. Certo? Pedras podem ficar na poeira, na sujeira, mas não os diamantes, não são encontrados ali. Deus está tratando de você, Deus está te valorizando, até que na época certa você vai ser mostrado. Amém? Este não é real. Amém? Então, outra coisa no corpo de Cristo que esses ensinadores da graça, que não fazem parte de uma igreja local. Não têm autoridade sobre eles, e eles falam da autoridade deles. E você vai ver que Deus não aprova o ministério deles. Não vai muito longe. E vão dizer que não precisa dizimar. Muitos deles, e na verdade isso é muito triste, pregadores da graça, dizem não precisa dizimar. Número 1, Deus não precisa do seu dízimo. Deus não quer o dízimo para ficar rico. E algumas vozes lá fora no mundo dizem, para o cristão, continua pobre. Não fale de riqueza. Se falar sobre isso, vamos nos levantar contra você. Vamos escrever coisas sobre você na mídia social. É um espírito de intimidação na América agora. Amém? Que está chegando aqui nas igrejas que estão no mundo inteiro agora. Na verdade, um espírito de intimidação. Não pode nem falar prosperidade, não pode nem falar. Porque eles dizem, você é o pregador de prosperidade. Mas esses mesmos têm 3, 4 casas. Muitos deles têm 2, 3 carros. E recebem salário das suas igrejas, que pregam contra a graça e a prosperidade, e fazem tudo isso, mas, olha, parem, deixem de ser hipócritas. E deixe o povo de Deus prosperar. Amém? Olha, igreja, temos algo melhor. Amém? Mas quando falamos disso, ele falou, ele quer seu dinheiro, fica com seu dinheiro. É uma revelação. Amém? O plano de Deus para você é este. O diabo não quer que a igreja prospere, sabe por quê? Porque uma igreja próspera pode fazer muito. Muitas coisas. E será que Deus quer que a igreja prospere? Olhe para Israel, que é um tipo da igreja no Antigo Testamento. E olha, alguns pregadores da graça não usam o Antigo Testamento como eu faço. Eu ensino muito no Antigo Testamento. Amém? Então, para Israel, Deus disse isso, que não haveria nenhum pobre entre eles. Sabia que isso está na Bíblia? E Deus diz isso em Deuteronômio 8. Deus disse para não suceder que, havendo tu comido e fores farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as... E quando? Diga quando. Não está dizendo se, mas quando. É uma questão de tempo. E quando tiverem aumentado os teus gados e os teus rebanhos, e acrescentar a prata e o ouro... Olha, alguém diz, sabe, pastor, se ensinar as pessoas isso, então, você está ensinando as pessoas a ficarem ricas. Não deveríamos ensinar as pessoas a serem ricas. Mas Deus quer que você seja próspero, não para ser materialista. E aí é que está o problema, não para amar o dinheiro. Tem pobre que pensa em dinheiro o tempo todo, não tem dinheiro e pensa em dinheiro o tempo todo. E ama o dinheiro. Amém? Então, escute, ser rico não é ruim. Os ricos criam empregos num país. Pessoas ricas criam coisas que as outras pessoas podem usar para prosperar e também criam coisas para ajudar os outros. Ser rico não é ruim. Se for rico é ruim, então Abraão era mau. Abraão era muito mau. Dê dízimo e fique rico. Os judeus falam isso. Dê dízimo e fique rico. Certo? Alguns dizem pague o dízimo ou dê dízimo. Mas sempre dizem fique rico. Quando você lê isso, parece carnal. A palavra riqueza é sério? Pastor, o senhor quer que as pessoas fiquem ricas? Isso não é carnal? Olha, por favor, não venha com este argumento barato. Ok? Um fato sobre os pregadores da graça é que querem fazer tudo puro. Eu dou para o Senhor porque eu amo ao Senhor. Nós amamos ao Senhor. Se eu, por exemplo, amo a minha esposa, mas eu não dou absolutamente nada para ela, você vai ver o quanto problema vou ter. Amém? Amém? Olha, é seu aniversário, eu não dou nada para ela. Amém? Nem saio para jantar com ela, nada. Eu te amo, minha querida, e fala sempre isso. Vai durar para sempre. Será? Alguns dizem, meu dinheiro todo pertence ao Senhor. Tem uns que dizem isso. E vê se eles dão, nunca dão 10%. Amém? Olha, diga para a esposa, meu tempo é todo seu. Olha, querida. Ela diz, eu concordo com tudo que você está falando, mas me dê quarta-feira. É o que elas querem.
Certo? Irmãs? Não desista dele. Não desista dele. Ele merece mais uma chance, ok? Deixa pra lá. Amém? Alguns dizem, meu dinheiro pertence ao Senhor, sabe? E alguns dizem, todo o meu dinheiro é do Senhor, eu vou jogar para o alto e o que ele pegar fica com ele, o que cair no chão é meu, sabe? Está parecendo uma história de um judeu, sabe? Parece. E, sabe, como eu já disse, o povo judeu na verdade é uma minoria, mas eles são abençoados, com o poder de adquirir riqueza. Uau! Se isso não for verdade, seriam eliminados. Uma raça, pois muitos os odeiam. E sabe de onde vem esse ódio? Do diabo. Jesus era um judeu. Mas para onde eles vão, sabe? Eles adquirem riqueza. Eu poderia fazer uma lista disso, mas não vou fazer. Você mesmo sabe quantos deles hoje fundaram Facebook, fundaram outras coisas assim, muitos, certo? E na história também. O povo judeu. Um povo pequeno, com poder de adquirir riqueza. É sempre assim. O povo chinês também. Eles vão para um país e adquirem riqueza. Talvez são um elo perdido. A raça perdida. Daquelas 10 tribos que nunca voltaram. Ok, vamos voltar para Gênesis 14. Vamos ler isso? E o rei de Sodoma disse a Abraão, uma figura do diabo, o rei de Sodoma: dá-me as minhas pessoas e os bens toma para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas, eu enriqueci a Abraão. Aser. Lembra de Aser agora? Maser. Tira o mem, tem a Aser. No mesmo capítulo. Mas por que Abraão ficou preocupado? Que este homem inimigo de Deus, rei de Sodoma, ficasse falando que ele fez Abraão ficar rico. Abraão não queria que absolutamente ninguém se glorificasse por tê-lo enriquecido. Se ficar rico é errado, não parece que as prioridades deste homem aqui, Abraão, estão totalmente erradas? Temos que parar com isso, de dizer eu não dou porque eu quero ficar rico, eu estou dando somente porque eu amo a Deus. Todos nós amamos a Deus, não fique falando isso como se nós não amássemos a Deus. Eu amo a Deus. Eu amo muito a Deus. E não preciso convencê-lo, pois quem precisa saber de tudo isso é Deus, certo? Do meu amor. Mas amor não é amor se você não dá. E a linguagem do próprio Deus é para reconhecer que você sabe que eu estou por trás da sua riqueza. Eu sou aquele que está por trás até do seu salário. Eu sou aquele que te deu esse emprego. Ar para respirar. Força para trabalhar. Amém? Estou te concedendo favor. Você pega 10% e traz de volta para mim para mostrar que eu sou a fonte da riqueza. Mas para aqueles que não querem fazer isso, não faça, você não recebeu essa revelação. Nenhum sócio pede 10%. Ainda mais o sócio maior, o que provê todas as coisas. Deus sim, através de uma revelação. Amém? E alguns dizem, eu não faço isso para ficar rico. Sério? Sério? Realmente? Foi isso exatamente que Jesus disse quando ele falou, dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, os homens darão a vocês. Jesus, pare de falar essas coisas. Você está me fazendo mais carnal. Só diga para dar, porque nós te amamos. Porque disse dai. E dá-se-vos-á, quando eu era garota, eu limpava quintal na casa de alguém. Quando eu morava na Malásia. Sim, eu nasci aqui no hospital de Singapura. E quando minha mãe estava sendo levada ao quarto, eu já fui saindo, eu era muito apressado. Vamos lá, eu tenho muita coisa para fazer nessa terra. Eu não aguentava mais ficar nas trevas, amém? Eu vi a luz no final do túnel, então eu saí, glória a Deus. E o meu pai trabalhou por 8 anos na Malásia, então nós fomos para lá. E a vida era simplesmente uma vida simples, uma vida de fazenda, esse tipo de coisa. Eu catava folhas e nós colocávamos folhas dentro de um cesto. Eram folhas secas e a gente apertava para baixo, mas subia, então eu tinha que subir em cima daquilo e pisava bem forte para quebrar, depois colocava mais. Foi o que Jesus disse, dai e dá-se-vos-á, boa medida, sacudida, recalcada, transbordante, recalcada, sacudida, transbordante, recalcada, sacudida até colocar todas as folhas no cesto.
Então eu sei o que é isso. Por que, Jesus, o Senhor falou isso? Só diga dá. Por razões altruístas. Então, deixa de ser falso. Jesus falou isso. Sabe, o Filho de Deus? 2 Coríntios 8, verso 9. Conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo sendo rico, por vós se tornou pobre, para que vós, pela sua pobreza, vos torneis ricos. Não fale isso. Isso é carnal. Não. Deus quer que você saiba que ele se fez pobre, para que você se torne rico. Ele se tornou pobre na cruz, 2 Coríntios 8, 9. Certo? E ele fala sobre dar, o contexto do capítulo 8. Em 2 Coríntios e também o capítulo 9, fala sobre dar, e no capítulo 9 ainda fala que nós somos enriquecidos pela cruz. Amém? Mas como demonstrar isso na nossa vida? É pela fé. Amém? E quando é dinheiro, se demonstra com dízimos e ofertas ao Senhor. O próximo capítulo fala assim: o que semeia com fartura colherá. Deus ama o que dá com alegria. Aquele que semeia pouco, colhe pouco. Mas o que semeia muito, colherá muito. Senhor, por que o Senhor fala para semear muito? Fala só para semear o bastante. Deus não engana ninguém como algumas pessoas fazem. Ele te fala e te motiva dizendo: se você for generoso no dar, você vai receber uma colheita generosa. Se é avarento na semeadura, vai colher avareza. Deus, as pessoas vão te criticar, vão falar sobre você na internet. Não escreva isso. Viu? Alguns se acham mais espirituais do que Deus. O que falar sobre versos como Provérbios 3, olha aqui: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. De todos os teus ganhos. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Olha bem isso. As primícias são os dízimos. Amém? Qual o resultado? E se encherão os teus celeiros, não é pouco, sabe? Senhor, não fala isso, vamos nos tornar carnais. Não, Deus quer que saibamos disso. Os teus celeiros se encherão, não é pouco. E os lagares, ele está falando numa linguagem para fazendeiros, certo? E os teus lagares transbordarão. Transbordarão. De vinho, transbordarão, sabe o que é isso? Deus, não faça isso. Não fale assim, Senhor. Vão falar de ti na internet. Deus não está nem aí para a opinião das pessoas. Ele não se importa. Ele quer que você prospere. Ele quer você rico, sim. Número 1, você é rico pela cruz de Jesus Cristo. Número 2, agora que é rico, haja assim. Haja assim. Assim como você está morto para o pecado e vivo para Deus. Haja assim. Haja como alguém do céu. Amém. Sua linguagem, o seu comportamento. Amém. E eu te digo uma coisa. As pessoas que não dão dinheiro ao Senhor vão dar o dinheiro para alguém. Talvez aqueles que estão viciados em jogos e apostam muito dinheiro e não conseguem romper com esse vício. Bem, vamos em frente. Mas algumas pessoas podem dizer: este verso está no Antigo Testamento. O livro de Provérbios não é para nós hoje? Tem 31 capítulos, é bom ler um capítulo por dia. Para o mês que tem 31 dias. Amém? Uma sabedoria tremenda, a sabedoria do rei Salomão, que não era do rei Salomão, mas de Deus. E tudo isso se aplica para nós hoje. Se você diz que não, olha a última parte ali. Filho meu, não rejeite a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Certo? Porque o Senhor repreende aquele que ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Olha, parece familiar? Isso está no Novo Testamento, mas foi tirado aqui do Antigo Testamento. Isso é aplicável de acordo com Hebreus 12. Então a primeira parte também é para nós. Mas isso é algo que alguns pregadores dizem: o dízimo é da lei. Isso é da lei. Sabe? O dízimo é da lei. Não, foi antes da lei. Ninguém falou a Abraão para dizimar. Alguém falou, Deus. Quero dizer, nenhum ser humano. Deus falou isso. Ensinou ao seu filho. O seu filho ensinou. Mesmo que a Bíblia não fala que Isaac dizimou, mas sabemos que ele dizimou porque o seu filho, neto de Abraão, dizimou. A Bíblia diz que Jacó dizimou e ele disse: de tudo que me deres eu vou dizimar. Ele só tinha a roupa do corpo e um cajado na mão e disse: Deus, de hoje em diante, tudo que me deres eu darei 10% a ti.
Por que 10% e não 9 ou 11? 10% a ti. Por que disse isso? Aprendeu do seu pai, que obviamente aprendeu do seu avô. Isaac semeou em tempo de fome e colheu. Algumas pessoas dizem o seguinte: bem, ele deu o dízimo dos despojos da guerra. Sabe? Eles falam isso, não é? E tem alguém que diz: eu não ensino sobre dízimo porque é sobre a lei. O dízimo está na lei. E de fato, a lei fala de 3 dízimos. Isso na lei. Não estamos na lei. Damos o dízimo como Abraão. Amém? É um mistério muito a dizer sobre Melquisedeque. É um mistério. Amém? Mas não é mistério para quem Deus revela isso. Olha, os 3 dízimos eram assim, para as 3 festas, as 3 celebrações, que eram Shavuot, Pentecoste, Sukkot, tabernáculo, Pesach, a Páscoa. E nos 3, nestes festivais, tinham que ir a Jerusalém. Naquela época, eles tinham que ir a Jerusalém 3 vezes ao ano. Pelo menos 3 vezes. Amém? Para participar dessas festas. Ok? Tinha 3 dízimos. E também tinha o dízimo anual. Olha, deixe-me dizer isso. O primeiro era o Maaser Rishon, que é o dízimo que Abraão deu ao Senhor. É o dízimo que damos hoje. Praticamos isso. O dízimo número 2 é o dízimo Maaser Sheni. Sheni é o dízimo que come. Deixa eu mostrar isso. Deuteronômio 14. Vamos dizer que a caminhada era muito longa. Para chegar em Jerusalém, vamos dizer que a pessoa tinha saído lá do norte, de Dan, ou até mesmo do sul. Talvez demoraria 3 dias ou talvez 2 dias. O produto que você trouxe, o dízimo, naquela época eles levavam alimentos, iam estragar. Então trocavam por dinheiro. Foi o início da moeda do templo. Certo? Então vende-os e ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor deu escolher. E aquele dinheiro darás por tudo que deseja a tua alma, por vacas e por ovelhas. E ele diz: come-o ali. É o dízimo perante o Senhor teu Deus, e alegra-te tu e a tua casa. E diz: não desampare o levita. Ao fim de 3 anos, então aqui está falando sobre este dízimo, ok? Os dízimos recolherás dentro das tuas portas, então virá o levita que não tem herança, o estrangeiro e o órfão e a viúva que estão dentro das tuas portas e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizerem. Olha para mim. Alguns dizem, no Antigo Testamento fala que tem um dízimo que você deve comer. Mas olha, Abraão não comeu o seu dízimo. Estão confundindo isso com o primeiro dízimo, Maaser Rishon, que é o primeiro dízimo que é dado ao Senhor. E os levitas que trabalham na obra comem aquilo. Era usado para isso. E olha, hoje, alguns dizem, sabe, hoje não temos a casa de Deus. Eles usam isso de forma específica. Por exemplo, Paulo olha para o Antigo Testamento assim, olha 1 Timóteo. Os presbíteros que fazem bem seu trabalho devem receber honra dobrada. Você pode falar um amém para os presbíteros aqui? Especialmente os que se dedicam arduamente à pregação e ao ensino. Pois as Escrituras dizem: não amordassem o boi para impedir que ele coma enquanto debulhe os cereais. E também aqueles que trabalham merecem seu salário. Sabe de algo? Olha aqui, esta passagem que diz: não amordasse o boi enquanto debulhe os cereais, é somente um verso, uma lei em Deuteronômio 25. Sabe de algo? Paulo podia olhar para essa lei e receber uma revelação no Novo Testamento. Uma revelação da Nova Aliança. É assim que devemos ver o Antigo Testamento. Se não, rasga o Antigo Testamento. Não, o Antigo Testamento ainda é válido hoje. De fato, o ensinamento está no Novo, mas os detalhes estão no Antigo. No Antigo se manifesta Cristo, número 1. Número 2, os detalhes de como fazer tudo. Como amar a esposa, por exemplo, está tudo ali. No livro de Cantares nos fala, mas quando olhamos no Novo Testamento só fala mais mulheres, não diz como. Um dia eu vou ensinar sobre isso. No Antigo Testamento fala até no livro de Cantares. Ame com as palavras. Fale para ela que ela é mais linda do que 10.000 mulheres. Mas isso é exagerar, não é isso nos seus olhos? Fala como fazer amor com as palavras. Preciso de ajuda, irmãs. Pastor, fala sobre fazer amor. E pare. Fala fazer amor com palavras. E quando você fizer isso, vai receber o que você quer. Você não gosta disso? Mas é verdade. Não pode dizer: vem aqui, mulher. Ok, deixa eu parar aqui, vou reservar isto para uma outra noite especial, ok?
Por que Paulo então citou essa lei aqui? Olha, alguns ainda vão dizer que isso aqui tem que ser com boi. Você não é boi. Sabe? E ainda dizem, olha bem, eles estão comendo cereal e não dinheiro. Cereal. Mas Paulo está falando de dinheiro, aqui ele está usando como um tipo. Aqui fala do tipo de um ministro a tempo integral. Amém? Alguém que está envolvido com 5 ministérios, certo? Que trabalha arduamente pregando. E aqui, Paulo, pela unção do Espírito, o viu como um boi, debulhando cereal que produz o quê? O pão? Pão é o que você come. A palavra de Deus hoje é comparada ao pão. Comer pão para nós hoje é o quê? É comer a palavra de Deus. Certo? Enquanto ele prepara a palavra de Deus, amém? Cuida dele, não cubra sua boca. Deixe o boi comer. E vai ter muito sobrando ainda. Amém? Não atarás a boca do boi enquanto debulhe. Incrível, é somente um item da lei. Mas Paulo viu uma revelação para cuidar daqueles que estão trabalhando no ministério. Somos todos sacerdotes, mas nem todos. Como em Israel, nem todos eram levitas. Alguns dizem somos reis e sacerdotes. Sim, somos todos reis e sacerdotes. Mas ainda tem presbíteros. Ainda tem autoridade e submissão no corpo de Cristo. Reconheçam aqueles que trabalham no Senhor para vocês. Tratem com muita estima para que o trabalho seja feito. Tessalonicenses. Está no Novo Testamento? Então, eram 3 dízimos. O primeiro dízimo era dado ao Senhor, era levado à casa de Deus e era dado ao Senhor. Alguns dizem, onde está então a casa de Deus hoje? Bem, isso depende se era da época de Moisés. A casa de Deus era o tabernáculo, Mishkan, o tabernáculo de Moisés. Na época de Salomão, a casa de Deus era o templo de Salomão. Na época de Jesus, a casa de Deus era o templo de Herodes. Amém? Hoje a Bíblia fala isso no Novo Testamento, que a casa somos nós. Nós somos a igreja. A igreja é a casa de Deus. Então os princípios se aplicam à casa de Deus. E para esclarecer muito bem isso, a igreja local. Onde há também autoridade e submissão. Onde existe amor e existe pessoa cuidando um do outro. Se importando com você. Olha, eu também sei que em muitos lugares, e eu estou falando com os pastores agora, não abuse do dízimo, do dinheiro de Deus. Não vivam a vida assim, vivendo de tal maneira que as pessoas vão te criticar. Amém? E o dízimo é para distribuir, é para o evangelho de Jesus Cristo, é para edificar o reino, é para a glória de Jesus, amém? E não faça só para viver de aparências, algumas coisas realmente você precisa, mas se você não precisa, não compre. E digo isso, por isso eu tenho autoridade para falar sobre isso. Durante anos eu não recebo salário dessa igreja. E isso é errado? Não, eu estou como o apóstolo Paulo, certo? Mostra 1 Coríntios 9, certo? Vamos ver o contexto. Pois está escrito na lei de Moisés, não amordassem o boi para impedir que ele coma enquanto trilha os cereais. Deus estava pensando nos bois? Será que na verdade ele não estava se referindo a nós? E portanto quem ara e quem trilha o cereal deve ter a esperança de receber uma parte da colheita. Você viu isso? Olha o contexto. Ou será que só Barnabé e eu precisamos trabalhar para nos sustentarmos? Não podemos trabalhar só na igreja? Vocês deveriam cuidar de nós e não cuidam. Então temos que trabalhar. E diz que soldado precisa pagar pelas suas despesas. Que agricultor planta uma videira e não tem direito de comer de seus frutos. Que pastor cuida de um rebanho e não tem permissão de tomar de seu leite. Será que expresso apenas uma opinião humana ou a lei diz o mesmo? Pois está escrito na lei de Moisés, não amordassem o boi. Nós lemos isso. Deus estava pensando nos bois? Quando ele falou isso? Ou estava se referindo a nós? Sim. Foram escritas para nós, portanto, quem ara e quem trilha o cereal deve ter a esperança de receber uma parte da colheita. Se plantamos sementes espirituais entre vocês, não temos direito a uma colheita material? Se vocês sustentam outros que pregam a vocês, não temos ainda mais direito de receber o mesmo sustento? Mas nunca fizemos uso desse direito. Preferimos suportar qualquer coisa a fim de não sermos obstáculo para as boas novas. E esta é a razão que não quero usar esse direito. Eu tenho o direito de ser pago. Eu acho que o tipo de alimento que eu dou me dá esse direito de talvez receber um salário. Certo? Tem muitos cozinheiros, muitos bons, mas eu sei usar os ingredientes. Amém? Durante muitos anos. E as pessoas dizem, sabe? Eu recebi uma grande revelação, Deus te abençoe. Se ele te deu uma revelação, ele vai te dar a plataforma. Ele vai te dar o favor. Eu comecei em algum lugar. Amém? Eu não tinha igreja antes, certo?
Mas eu fui salvo. Amém? Então, começamos pequenos. Deixa Deus criar isso. Se Deus não deixa as suas palavras caírem por terra, e Deus cria oportunidades e favor e tudo mais, que bom, parabéns, que a sua revelação possa ir bem longe. Mas se ele não fizer, o que posso dizer? Se são de Deus, são palavras de Deus, Deus vai te ajudar. Amém? Palavras de peso é algo que Deus faz por você. Você não pode nunca fazer sozinho. Eu não pedi para ser famoso. Sou muito tímido. Até hoje eu como na praça de alimentação. Alguns já me viram lá. É ali que eu como, sabe? Mas essa é a diferença, certo? Naquela praça de alimentação. Comida simples. Uma comida muito boa. Eu encontrei alguém um dia atrás e disse, Pastor Prince, e ele tem uma loja ali, no shopping, e me contou as suas bênçãos e tudo mais. Isso é incrível. Pessoal da igreja. Naquele shopping. Os ingredientes são iguais. A comida é a mesma. Arroz é arroz. Alho é alho. Amém? Frango é frango, mas é como você faz. Tem que ter talento, tem que ter dom. Amém? E a mesma coisa no reino de Deus. Amém? Muitas pessoas, pregadores da graça, ouviram de mim, mas agora usam isso para atacar a igreja local, sabe? No final do livro Destinados a Reinar, eu escrevi isso. Os ensinamentos da graça funcionam melhor na igreja local. Eu sempre me asseguro de falar isso. Onde eu vou? Se não respeita a igreja local, sabe? Você pode sair pelo mundo pensando que está pregando o evangelho e se cai moralmente, talvez até mesmo com a prostituta. Quem vai te ajudar a se levantar? Quem é responsável por você? Para quem você presta conta? Amém? Ok, os 3 dízimos. O primeiro deles é o que fazemos hoje. Damos ao Senhor. O de número 2 é quando você tira férias. É aquele dízimo, é o dinheiro que você separa para aqueles 3 festivais. Separavam o dízimo, eles faziam isso, certo? O segundo tipo de dízimo, eles separavam o dízimo e vendiam tudo por dinheiro e depois levavam até o lugar que Deus tinha escolhido, que era o templo, e hoje é a igreja, e reservava aquele dinheiro para a sua viagem. E depois comia. Eles comiam o dízimo. Mas era para celebrar no lugar que Deus tinha escolhido. Entendeu isso? E depois o terceiro, Maaser Ani. Ani era para o pobre e o necessitado. Para o órfão, o pobre, a viúva. Levava o dízimo. No terceiro ano, o terceiro ano do Shemitah, que é o 7º ano do descanso. Naquele ano, o terceiro ano, levava o dízimo, tirava o dízimo. E este era para o órfão, a viúva e o pobre. Era dado aos levitas e eles davam para eles. Era muito comum, e Joséfos fala isso. Joséfos era um historiador judeu. Amém? E muitos teólogos falam que ele era o número 1 dos historiadores judeus. E olha, ele viveu na época de Jesus, se você não sabia disso. Ele era um tipo de oficial no exército judeu que lutou contra os romanos. E depois ele foi capturado. Ele era um historiador. Tira dos seus ganhos a 10ª parte, além daquilo que você já deu aos levitas e sacerdotes. Viu isso? Além do que você já deu aos sacerdotes, além daquilo que você já vendeu na sua cidade para poder celebrar na cidade santa. Isso. E ele fala, além desses 2 dízimos, que eu já falei, aquele que você entregou para os levitas e o outro dos festivais, o primeiro para os levitas, o segundo para os festivais, o terceiro que é trazido no terceiro ano é para todos que estão necessitados, para as mulheres viúvas e para as crianças órfãs. Muito claro. Você viu isso? Está aprendendo, igreja? E olha bem, eu queria mostrar isso para você, igreja, porque tem muita coisa lá fora querendo entrar na igreja. Amém? É mais ou menos assim, eu sou salvo, eu sou a justiça de Deus em Cristo, e fecho a Bíblia. Não preciso mais ler a Bíblia, porque eu já sei o que é importante. Não, não é isso. A instrução está aqui de como amar a esposa, como educar seus filhos, como ser um empreendedor. Roubar a ideia de alguém é algo errado. Ainda é roubo. Amém? Trair também é errado. Mentir é errado. Olha, a palavra de Deus revela Cristo e nos tornamos como Ele. Não diga agora eu tenho Cristo. Muita gente erra e eu tenho o Espírito Santo, Ele vai me ensinar. Você vai ver que aqueles que gastam tempo na palavra são aqueles que são guiados pelo Espírito. Se você é um líder e eu mando cartas para você, naqueles dias eles faziam assim. Ou agora, você não responde minhas mensagens.
Nunca. Você nunca responde. Aí te vejo face a face, você quer falar comigo. Outros querem falar comigo. Eu não vou nem olhar para você. Você não me respondeu, não é certo? Entendeu? Então, você quer falar direto com Deus? E Ele ainda fala conosco. Leia a minha mensagem. Amém? Lucas 16. Jesus disse: quem é fiel no mínimo, Jesus falando, é fiel no muito. E quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Isso é Jesus falando, pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Você ouviu isso? Olha, ele está dizendo, o verso 11, pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Olha, a Bíblia aqui diz, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Deus considera o dinheiro como uma ferramenta, o mínimo, comparado a almas, comparado a vidas. E ele diz, se você é fiel no pouco, você também é fiel no muito. Não é porque você está pregando que você cuida das pessoas, Deus vai te dar dinheiro. Não é isso. Se você for fiel com dinheiro, você vai ser fiel com as pessoas. Se você é fiel com o uso do dinheiro, riqueza injusta, Deus te confiará as verdadeiras riquezas, que são vidas, almas. Ele vai te equipar com talento, com unção, com dons, riquezas verdadeiras que vêm dele. Nós invertemos tudo. Então, Jesus, quando estava no templo de Herodes, sabe onde ele se assentou? Na tesouraria. Ele viu as pessoas ofertando. Imagina Jesus na tesouraria. Ele ficou ali observando. E uma mulher deu 2 moedas. E ele falou aos discípulos, ela deu tudo. Ela deu tudo. Ele ficou olhando as ofertas. E olha bem, eu não fico olhando as ofertas até hoje. Eu nem sei o que acontece na contabilidade. Só quero que você saiba. Eu até fiz contabilidade, mas eu não olho para isso. É muito confuso, então eu não estou interessado nessas coisas. Até hoje eu não olhei para a oferta para ver quem é dizimista. Mas nós checamos se essa pessoa estamos considerando para a liderança. Então, eu não checo. Mas algumas pessoas daquele departamento checam. Então falam não para mim, mas para os líderes primeiro. Os líderes que estão escolhendo essas pessoas. Eu não tenho tempo para saber quem são os próximos líderes. O meu trabalho agora é mais de um bispo e eles são os pastores. Amém? E olha bem, esses homens são grandes líderes que escolhem novos líderes. E uma área que eles olham é para os dízimos. Mas isso somente para os líderes. E é incrível que, muitas vezes, quando as pessoas cujos casamentos estão acabando e também os negócios estão falindo, dá quase para ligar isso com o fato de não darem dízimo. Eu estava orando por um líder, e eu oro por isso, eu oro por esses líderes, e eu faço isso já durante muitos anos, e eu estou falando para você que oro por todos eles, ok? E quando eu oro, eu não pergunto, você está dizimando? Não, eu já creio que eles dizimam. Ele estava com um problema financeiro, eu comecei a orar, a repreender, a lutar, a brigar, fazendo uma guerra espiritual, sabe? E eu queria essa vitória para ele, eu amo e queria essa vitória para ele. E o seu casamento estava mal. Durante um tempo, muitos meses se passaram e eu perguntei ao Senhor o que está acontecendo e não tive resposta. E finalmente um dia, aquele pessoal do departamento me procurou e disseram, ele é um líder e não dá o dízimo. Eu perguntei desde quando? E falaram já há alguns meses. E eu percebi que foi no mês que começou os problemas no casamento, os problemas com finanças. E só foi piorando. E eu comecei a coçar minha cabeça. Me senti um burro, perdi meu tempo. Porque eu nunca pensei, sabe, que não estava dando o dízimo. Eu sempre penso, quando olho para as pessoas, que elas são as melhores pessoas do mundo, amém? Olha, eu não penso o mal de ninguém. Eu estava falando com alguém sobre uma outra pessoa que cometeu um pecado, algo assim, e alguém teve que me fazer lembrar do seu pecado, de um líder. Porque eu não me lembrava, quando eu perdoo, eu esqueço. Alguém tem que me lembrar. Ah, você é como Jesus, pastor Prince? Obrigado, obrigado, obrigado. Ok, então, aqui temos um teste, irmãs. Antes de escolher o marido, não tem que ser rico, mas será que ele é fiel nos seus dízimos? Será que ele é fiel nessa coisa mínima? Se não, Deus não vai dar para eles riquezas verdadeiras. E você é uma riqueza verdadeira. Uma águia, antes de encontrar o companheiro, uma águia fêmea, ela vai pegar um galho, um tronco bem pesado que ela pode carregar e vai levar bem para o alto, e ali estão voando as águias macho, e ela então derruba aquele galho,
E a águia que consegue pegar aquele tronco que ela soltou, ela vai ter relação com ele. E ficam juntos para sempre. As águias. E Deus compara a nossa vida com a vida das águias. E olha bem, se você não é forte para pegar aquilo, quando ela foi forte para carregar, você não a merece. E o homem diz, sabe, querido, eu te amo, eu te amo. Faz isso com as palavras, mas também com o dinheiro. Não tem que ser rico, mas olha bem, observe isso, se não é fiel com o uso do dinheiro, gastam o dinheiro de qualquer maneira que querem, com jogos e com coisas tipo os novos jogos que saem, os novos aparelhos eletrônicos que estão por aí. Isso é ruim. Os sinais estão aí, certo? Eu preciso de segurança depois disso, então, por favor, se posicionem bem ali. Ok. Aqui fala sobre fidelidade. Agora vamos ver o que Jesus fala sobre o dízimo. Vamos terminar com essa palavra. E olha bem, por que a Bíblia diz? Por que a Bíblia diz? Trazei os dízimos e ofertas à casa do tesouro em Malaquias. Fazei prova de mim e abrirei as janelas dos céus. E derramarei uma bênção tal que você não vai ter lugar para comportar. Vamos ver isso antes de ver aquele outro texto. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e depois fazei prova de mim nisto. Me testa. É o único lugar na Bíblia que Deus diz me testa. Me testa. Fazei prova de mim. E eu vou fazer isso, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para recolherdes. E por causa de vós repreenderei Satanás, eu repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados. É Deus falando isso, mas não fala isso, Senhor, senão vou me tornar muito carnal. Por que isso? Me abençoar que eu não vou ter lugar para recolher? Então pare com essa besteira. Deus quer isso para as nossas vidas. Quem dizima? Sim, está falando do resultado. E, olha bem, alguns dizem, isso aqui é Antigo Testamento. Você sabia que os profetas do Antigo Testamento, como Malaquias, Zacarias e até Isaías, profetizaram coisas do nosso tempo? E até além do nosso tempo, sabia disso? Você sabia? E aqui está falando do nosso tempo ou da época de Malaquias? Será que é para agora? Olha isso. Aqui fala do nosso tempo. Vamos voltar ao capítulo 1. Esse aqui é o capítulo 3, não é? E é o verso 10. Vamos ao primeiro. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim e de repente virá o seu templo, o Senhor a quem vós buscais. A primeira vinda foi de repente? Não. A segunda vinda, eis que venho de repente. Olha bem, venho rapidamente? Alguns dizem, rapidamente, ele disse isso 2000 anos atrás. Eis que venho sem demora. E não veio ainda. Não, você interpretou isso mal. Sem demora quer dizer de repente. Isso fala da forma que ele virá. Não é uma questão do passar do tempo, mas é em termos de repente. Então, no contexto fala que é sobre o nosso tempo. De repente ele virá, quer dizer que a casa do tesouro é a igreja. É uma mensagem para hoje, o contexto mostra isso. Agora olha bem o que o verso 2 nos fala. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Na primeira vinda todo mundo suportou. Ele veio como um bebê. Mas aqui é a segunda vinda. Ele virá como um juiz, certo? Então, esse é o contexto. Olha para mim. Escute. Deus quer te abençoar. Ele quer te dar poder para adquirir riqueza. E fica uma pergunta, e eu vou terminar com isso. E olha bem. Escute, o dízimo é algo também do futuro, quero que saiba. Vai acontecer no futuro. Vai haver um templo no futuro. Quando Jesus voltar, vai haver o templo de Ezequiel. Certo? O profeta Ezequiel falou disso. E as dimensões desse templo foram mencionadas no livro de Ezequiel. Vamos ver isso. E as primícias de todos os primeiros frutos, aqui está o dízimo. E toda a oblação de tudo serão dos sacerdotes, também as primeiras das vossas massas dareis aos sacerdotes, para que faça repousar a bênção sobre a tua casa. Então até no futuro vai ter dízimo. Vamos em Israel e vamos dizimar. Amém. Amém. Você está me ouvindo? Então olha os capítulos 42, 43, que falam do templo, o templo novo. Certo? Não se preocupe sobre os 3 dízimos. Eu não falo sobre eles porque os 3 realmente estão sob a lei. O primeiro deles, na verdade, é o princípio que nós chamamos de dízimo de Abraão. O nosso é o dízimo de Abraão. Posso ouvir um amém? Ok. E alguns ensinam assim e dizem, sabe, por que eu tenho que dizimar? Quando se trata do dinheiro, olha o que Jesus disse sobre riqueza injusta. Não foi isso? Se não for fiel no dinheiro injusto. Sabe que o uso do dinheiro hoje
para Deus, é injusto, é impuro, e eu dizia algo assim anos atrás. Se o homem bom pega o dinheiro, é um dinheiro bom. Se o homem mau pegar o dinheiro fica mal. Mas Deus diz que o dinheiro é injusto. O dinheiro é impuro, porque no todo, como o dinheiro tem sido usado, no mundo inteiro, é injusto. Alguns não têm acesso, alguns são prejudicados, tem manipulação e muita injustiça no dinheiro. E Deus diz que a maneira de você tornar o dinheiro santo é Romanos 11. E se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. Entendeu? Se eu dou a primícia, o resto se torna santo. E o que é santo, o diabo não toca. Você está entendendo? Agora, Lucas 11. Antes da esmola do que tiverdes, eis que tudo vos será limpo. E é incrível porque algumas pessoas dizem, sabe, depois da minha revelação de Jesus tocar o leproso, e o limpo faz do impuro limpo, certo? Eles dizem, por que dizimar? Sabe, se eu toco no dinheiro, eu sou limpo, o dinheiro é impuro, agora fica limpo. Isso é errado, é como, vamos pecar para que a graça superabunde. Eles pensam assim, olha, mas de acordo com esse raciocínio eu também posso dizer, eu vou a um bordel. Eu sou limpo, eu toco na prostituta, ela é impura, ela fica pura. Eu sou um drogado, mas sou cristão. Amém? Eu sou puro, eu pego a droga. Quando eu toco na droga, ela fica pura. Bem assim. Não faça isso. Não fala isso. Tudo isso porque uma falta de vida na igreja. Ninguém está ensinando estas pessoas. Você está ouvindo? Amém? Olha, dar esmola é algo que você faz com dinheiro. Você é puro, sim. Você é justo, sim. Mas o dinheiro é injusto. Então você dá a primícia e o resto agora se torna santo. O que é santo cresce, multiplica. E o diabo não toca. E Jesus fala sobre o dízimo aqui. Mas ai de vós. E fala da razão para dar o dízimo. Certo? Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus, ou seja, dão o dízimo de forma legalista, mas não dizimam com o amor de Deus, com justiça e amor. Amém? Para se assegurar que o órfão, a viúva e o pobre são alimentados. Então Jesus está dizendo, olha o seu motivo para dar o dízimo. E ele diz, importava fazer estas coisas e não deixar as outras coisas. O que são as outras? O dízimo. Alguns leem isso e dizem, tá vendo? Jesus falou para não dar o dízimo. O que importa é o amor de Deus, não amigo. Ele disse, importa fazer essas coisas e não deixar as outras. Não deixe de dar o dízimo. Palavras de Jesus, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Último verso para terminar. Voltando a Hebreus 7, falando de Melquisedeque, considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos espojos. Sim, é verdade. No livro de Hebreus eu ensino. Alguns pegaram isso e distorceram também. Que em Hebreus fala no primeiro capítulo que Jesus é maior do que os anjos. Mas mostra como ele é maior, ressuscitou dos mortos. Amém? E depois fala que Jesus é maior que Moisés. Moisés era um servo, Jesus é o filho. Mostra claramente que ele é o filho. Ele é maior. E em Hebreus 7, o sacerdócio de Melquisedeque é maior do que o dos levitas. Sim, mas mostra como ele é maior pelos dízimos. Aqui é a resposta. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos espojos. Para quem você dá o dízimo, você declara que aquela pessoa é maior. Então, quando Melquisedeque levou o pão e vinho, estava proclamando a morte de Jesus. E quando você dá o dízimo, você está dizendo que ele está vivo. Olha isso. E aqui certamente tomam dízimo os homens que morrem, mas a Bíblia diz, ali Jesus os recebe. Aquele de quem se testifica que vive. Viu isso? Aqui quem recebe dízimo são homens que morrem, eles que recebem. Amém, pessoas mortais. Mas lá ele recebe o dízimo. De quem se testifica que ele vive. É um testemunho, então. O pão e vinho proclamam sua morte. O dízimo proclama, então, que ele está vivo. As pessoas vão olhar para você e ver que ele está vivo. Como o velho Jacó não acreditou que José estava vivo quando disseram ele vive, mas quando ele viu as carruagens, ele disse, o meu filho está vivo. As pessoas vão ver a bênção de Deus na sua vida, ao ponto deles dizerem, Deus está vivo. Ou Jesus está vivo. Amém? A Santa Ceia proclama sua morte.
O dízimo declara que ele está vivo na sua vida. E toda a igreja diga: mas quero te falar algo. Todo o dinheiro do mundo não paga pelo que você ouviu. John Rockefeller. Sim, quando perguntaram, sim, eu dou dízimo. John Rockefeller foi o homem mais rico que já viveu além de Salomão. O rei Salomão, se calcular a inflação, teria 2,1 trilhões. Hoje, de dólar. John Rockefeller, hoje ele teria, calculando a inflação, 340 bilhões. Nem o Bezos chega perto. Bezos tem dinheiro por causa da esposa também. Chegou a 116, 140 bilhões. Bill Gates, 100 bilhões. Ninguém chega nem perto do rei Salomão. E John Rockefeller. Rockefeller disse isso quando o perguntaram. Sim, eu dizimo. Eu comecei a trabalhar quando era um garoto pequeno para ajudar a minha mãe. Na primeira semana peguei o meu $1,50, $1,50 para minha mãe, e ela colocou no seu colo. Ela disse que ficaria alegre se eu desse 10% ao Senhor. Fiz isso. E desde aquele dia eu dou o dízimo de todo dólar que Deus dá para mim. E quero dizer que, se eu não tivesse dado o dízimo do primeiro dólar, eu não teria dado o dízimo do primeiro milhão que eu fiz. Eduque o seu filho, ensine o seu filho a dar o dízimo, e vão ser servos fiéis do Senhor. John Rockefeller. Bem, amigo, e vocês jovens, quero que aprendam essa verdade. Quando você recebe a sua mesada, comece com um pouco. Amém? Deus vai te colocar sobre o muito. Quem estiver interessado em assistir um experimento feito nos anos de 1930 ou 40, sabe? Ou 1950, está em preto e branco. É chamado as dinâmicas do experimento sobre dízimo. Como Henry Ford, o construidor de automóveis, fez experimento com um pouco de trigo. E aquilo cresceu. Deu 10% para a igreja. E aquilo crescia. Dava 10% para a igreja. E cresceu que ele precisou de ajuda. E esse experimento foi registrado naquela época. E é chamado experimento dinâmico sobre dízimo. É sobre o trigo. Fez um experimento. Quero que você aprenda isso. Então olha aqui. Quero que você prospere. Porque você é importante para estabelecer sua aliança na terra. Amém? A aliança da graça. Amém? Glória a Deus. Se não entendeu, não importa. Ok? Não se preocupe, não checamos isso. Somente para líderes. Amém? Não queremos líderes que não dão dízimo. Não queremos líderes que não são fiéis naquilo que é o mínimo. Amém? Para liderar sua vida. Te amamos. Levante a sua mão neste lugar. Se você crê que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou dos mortos, como eu disse agora mesmo, que ele foi feito pecado, para que sejamos feitos a justiça de Deus nele. Foi o que aconteceu na cruz. E se você quer que Jesus seja o seu Senhor e Salvador, nem precisa dizimar primeiro. Começa dessa forma. Faça essa oração comigo. Pai Celestial, eu te agradeço, porque Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador. Ele morreu na cruz pelos meus pecados. E eu te agradeço. Ele deu a sua vida por mim. E eu te amo, porque tu me amaste primeiro. Obrigado porque o Senhor o ressuscitou. Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Amigo, fique em pé agora, glória a Deus. Você agora é filho de Deus, amém? Glória a Deus. Levante as suas mãos neste lugar. Pai, eu agradeço por todos que estão ouvindo a minha voz. Pai, eu te agradeço pelos mistérios de Melquisedeque que o Senhor revelou para nós hoje. Te agradeço, Pai, porque tu queres prosperar o teu povo. Tu não queres o teu povo preso por dívidas, pela economia deste mundo, que flutua muito. Tu queres, Senhor, que eles tenham essa visão. E o seu tesouro no céu. E, Pai, eu sei muito bem que todos que estão ouvindo a minha voz, o Senhor os ama muito. Não cai um cabelo da nossa cabeça sem que tu saibas, Senhor. E, Pai, eu te agradeço porque o Senhor os fará prosperar. De hoje em diante, eu oro para que o Senhor os dê poder para adquirir riqueza. Amém? Para estabelecer o teu reino na terra. Em nome de Jesus, e os proteja durante essa semana de todo o perigo e de todo o mal. Em nome de Jesus. E todo o povo diga...
Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.